Olá, tudo bem? Provavelmente você já estava planejando o seu casamento há bastante tempo, já sonhou com ele, já imaginou como é que ia ser o seu casamento lá na igreja tal, com tantos convidados, tantas pessoas, como é que ia ser o vestido, como é que ia ser a cara do noivo quando ele fosse te ver pela primeira vez, você entrando pela passarela, e aí de repente vem essa pandemia e joga um balde de água fria nos seus planos. Você vê como é que isso pode ser frustrante, eu tenho vários clientes que teve esse problema. E eu queria te mostrar algumas possibilidades para você fazer o seu casamento nesse momento e ter, sim, um momento bem bacana, você conseguir registrar legal e o que é mais importante, né, você ter uma recordação legal desse momento. Esse momento é realmente bem complicado, afinal de contas a maioria das pessoas sonha com esse momento, já planeja, já sabe como é que vai fazer, às vezes já está construindo a casa e de repente não pode fazer aquilo que queria fazer, né, que é o casamento completão com todo mundo, né, fazer aquele jantarzão para a família. Mas eu queria te mostrar algumas possibilidades que você pode fazer nesse momento e que são sim bem bacanas e que às vezes elas podem ser como uma opção para ao invés de você fazer o casamento tradicional e às vezes ela pode ser como um complemento. Às vezes você faz algo agora e futuramente você faz o casamento mais completo mesmo. Mas já vou falar um pouquinho mais sobre isso. Então, eu dividi basicamente em 3 dicas, em 3 possibilidades. Dentro de cada uma eu vou te falar um pouquinho sobre o que você pode fazer e como é que pode ser feito, né? E vou dando várias dicas nesse percurso. Então, se você pretendia se casar até o começo do ano que vem, esse vídeo é para você, né? Provavelmente até o começo do ano que vem a gente ainda não vai estar podendo fazer aquele casamentão tradicional com 500 convidados, mas a ideia aqui é te proporcionar algumas soluções, né? Algumas possibilidades que você pode fazer sem que você tenha que ficar se preocupando, meu Deus, estou fazendo algo contra a lei, né? Eu estou fazendo algo que é errado, né? Então a minha ideia aqui é te dar algumas ideias, algumas soluções de coisas que você pode fazer sem se complicar. A primeira solução, a primeira ideia, e talvez é a mais simples de todas, é fazer um ensaio de casal. Não sei se você decidiu adiar o seu casamento ou por algum motivo não vai mais fazer o casamento. Então a ideia de fazer um ensaio de casal é justamente para isso, para aquele casal que não vai fazer mais o casamento ou vai fazer bem mais para frente, não tem a data ainda de quando é que vai fazer o casamento. Então a gente pode marcar para fazer o ensaio de pré-casamento e depois você faz o casamento ou de repente só faz o casamento, o ensaio mesmo. Essa ideia do ensaio de casal também pode ser juntado com a segunda ideia, que é você fazer o casamento do cartório mais o ensaio de casal. E aí isso é bem bacana porque de repente você já estava com tudo pronto, estava tudo marcado, né? Você já queria fazer mesmo, o casamento estava marcado para o dia tal lá, e você já está com a casa construindo muitas das vezes, tá tudo pronto, só falta casar mesmo, assinar o papel. Essa é uma situação que muitas vezes eu já vi acontecer dentro dos meus clientes agora nesse momento. E algo que você pode fazer é você fazer o casamento no cartório e logo depois você faz esse ensaio externo. Fica muito bacana, fica muito bonito. Mesmo antes da pandemia, para os casais que já não iam fazer mesmo o casamento mais completo, a gente já fazia isso. Você vai lá, faz o casamento no cartório e depois faz o ensaio externo. Às vezes a gente fazia esse ensaio externo até no mesmo dia para aproveitar o cabelo, maquiagem, né, e fazer algo bem bacana. Ou muitas das vezes fazer em dias diferentes. Então, digamos que a pessoa vai lá, faz o casamento no cartório na sexta-feira e faz esse ensaio externo no sábado ou no domingo, né? Uma das vantagens de você fazer em dias diferentes é que você consegue aproveitar melhor o dia do ensaio, né? Porque o cartório mesmo ele vai ter fotos mais simples mesmo, não vai ter aquele, nossa, que fotos maravilhosas, como num casamento normal, que sempre tem muitas fotos bonitas, né? No cartório é um pouco mais simples, mas é bem familiar e eu acho que faz parte do momento do casamento. Então vale a pena a gente também registrar esse momento, também ter algumas fotos ali e até montar um álbum bem bacana, né, do ensaio de casamento mais o ensaio de cartório. A terceira dica, e talvez é a cereja do bolo dessas dicas, desse vídeo, seria você fazer um mini casamento. Um mini casamento é basicamente você pegar alguns elementos de um casamento normal, como o vestido de noivo, o terno do noivo, talvez uma mesa ali com a decoração, um bolinho, né, ou só um bolinho, ou talvez uma passarela. É possível também você levar os pais, aliás, veja bem que são pessoas que são do seu convívio, pessoas que você já convive. Não estou falando para você ir lá e convidar 500 convidados, porque nós sabemos que nesse momento isso não é o ideal, não é o que se pode fazer. Mas algumas pessoas que já fazem parte do seu convívio, eu acredito que você possa assim levar, fazer algumas fotos ali com eles, né, para registrar esse momento. E você ter sim fotos muito bonitas, né? Porque você vai estar em um ensaio externo, você vai estar em um local aberto, você vai estar com a sua família, você também vai poder fazer jurar os votos, você também pode fazer fotos muito bonitas, né? E uma grande vantagem desse momento que eu vejo é que você não tem todo aquele protocolo de um casamento normal, né? Em um casamento normal você tem a hora certinha para começar, você tem a hora certinha de entrar, a hora certinha de jurar e tudo mais. No mini casamento não tem bem esse protocolo, você pode meio que mudar algumas coisas. Por exemplo, nesse casamento da Suelen e do Anderson, né, que eu combinei com eles para o Anderson ficar de costas lá,
enquanto ela estava vindo, né, em direção a ele, eu comentei com eles para eles se virarem, ter aquele primeiro encontro quando eles estiverem bem pertinho um do outro. Isso foi muito bacana porque você tem aquele primeiro olhar de pertinho, então um pode ver o olhar do outro, a surpresa do noivo, que tá vendo a noiva ali toda pronta, maquiada, arrumada, de vestido de noiva e tal. E gera um momento muito bacana. Você pode ver nas fotos que tem até uns momentos assim bem bacana de surpresa, de emoção e tal, e é bem legal. E é diferente de um casamento normal, onde a noiva vem geralmente lá de longe, muitas das vezes a pessoa usa óculos, ela mal consegue ver lá que tem um altar lá na frente, né? E nesse caso não, você já tem algo bem mais próximo ali, fica bem bacana também. Sem contar outras coisas que se pode fazer, mas esse é só um exemplo, né? Eu acho que é algo que eu gostei bastante dessa experiência de fazer um mini casamento. Uma outra dica que eu acho muito legal é você fazer um álbum desses ensaios, ou até mesmo do mini casamento, né? Para você ter, para você olhar, para você folhear, para você pegar. Claro que não precisa ser um desse tamanho aqui, né? Esse aqui é mais um álbum de casamento mesmo, bem completão. Esse aqui tem tudo já, de prédio, casamento e tudo mais. Mas você tem algo para você pegar e você mostrar para seus avós, para seus pais, para seus amigos que chegam na sua casa, algo para você folhear com eles. É muito mais interessante você ter um material impresso do que você ter ali no celular, no computador ou até na TV, né? Meio complicado a gente ficar vendo essas coisas. No álbum é muito mais legal. Então essa é uma dica bônus. Claro que não é preciso você fazer o álbum, mas o álbum com certeza é uma das melhores opções, independente de como é que você quer fazer. Se é ensaio, se é mini casamento, enfim. Uma outra coisa interessante do álbum é que se você, por exemplo, vai fazer um ensaio de casamento e futuramente você vai fazer mesmo um casamento mais completo. Você pode pensar nesse álbum como se fosse uma entrada para o seu pacote de fotografia para o casamento mais completo. Porque geralmente o pacote de fotografia para o casamento, ele inclui o ensaio de pré-casamento. Uma vez que você já fez ele, então você não precisa mais pagar por ele, né? Então é como se fosse uma entrada, ou como se fosse já um valor a menos que você vai ter que pensar quando você for contratar já o pacote de fotografia completo. Claro que você também pode contratar já logo tudo, né? Tanto o pacote, o ensaio agora, e aí depois, quando for fazer o casamento, a gente já faz também o álbum do casamento, ou faz um álbum só de tudo. Sim, várias maneiras que a gente pode negociar isso, né? Pelo menos comigo é bem mais tranquilo de lidar. Uma outra coisa que você deve estar pensando assim, meu Deus, mas fazer um casamento assim é muito complicado, eu não vou poder chamar todo mundo da minha família, e vai ter um monte de coisa que não dá para fazer. Mas eu queria que você pensasse que existem sim algumas vantagens que são muito interessantes, como por exemplo a liberdade de você fazer várias coisas diferentes de um casamento normal, você vai ter uma experiência diferente, você vai poder planejar de uma maneira bem mais interessante, você vai poder fazer, por exemplo, uma viagem para algum local legal para fazer esse ensaio, você ter uma experiência bem legal. E acaba que você consegue investir em algo bem mais interessante do que você investiria em um casamento. Uma outra vantagem bem óbvia, até se você for fazer um mini casamento, é que você vai ter um custo bem menor, uma vez que a quantidade de convidados é menor, a decoração vai ser geralmente bem menor. Claro que o mini casamento, o céu é o limite, né? Tipo, se você quiser fazer lá uma festa de casamento, você fazer uma simulação de casamento, você faz, mas né, não é esse o ponto, se quiser você não faz, e fica bom do mesmo jeito. Outra coisa também é que, independente da sua escolha, se você for fazer mini casamento, ensaio, cartório, vai ficar lindo, vai ficar muito bom. A gente pode conversar sobre vários locais aqui em Cacoal mesmo que dá para fazer, se você quiser fazer. Se você não for aqui da região, se tiver algum local que você acha que fica legal, a gente pode conversando também, manda um WhatsApp para mim, a gente vai conversando a respeito, né? E pode fazer algo bem bacana para vocês. Mas uma coisa que eu queria que você ficasse em mente é que você não deixasse passar esse momento. Porque eu vejo que vários casais que iriam se casar agora recentemente, acabou que falaram, já que não vou poder fazer o que eu quero, então deixa pra lá, não vou fazer, e acaba passando em branco, ou nem faz mesmo, ou vai lá e faz um ensaio de qualquer jeito, faz com o primeiro que aparece, e não fica aquele negócio que vale a pena, entendeu? Então vale a pena você fazer um negócio bem feito e guardar mesmo de recordação esse momento maravilhoso da união de vocês, tá bom? E me chama no WhatsApp, vamos conversar, vamos fazer um negócio legal para vocês. Muito obrigado por você ter chegado até aqui, e se você conhece alguma outra noiva que gostaria de ver esse vídeo, por favor, manda para ela, me ajuda também, ajuda a pessoa, né? Vamos conversar a respeito.